Esta é a vontade de Deus em Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos começar dizendo isso: sou grato por tudo que tenho. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Coração, Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus
Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Aleluia. Ele seja sempre a nossa canção, irmãos. Vamos assentar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, Salmo 18. Nós vamos ler os 2 primeiros versos. Salmo 18, os 2 primeiros versículos. E eu convido os irmãos a lermos juntos, leitura conjunta. Eu sei que é um tanto quanto difícil aí, não é? Não estamos acostumados a falar com máscara, estamos nos habilitando agora, mas vamos ler juntos, irmãos. Salmo 18, os versos 1 e 2. Leiamos juntos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Até o verso 2. E a continuação do salmo é maravilhosa, irmãos. Não temos tempo hoje para ler, mas ele diz que ele invoca a Deus, que é digno de ser louvado, e será salvo dos tantos inimigos dele. Deus é tudo isso, por isso nós o amamos. Vamos então honrar, cultuar o nome do Senhor, louvá-lo agora com o hino do nosso inário. Convido você a cantarmos juntos o hino 350, a palavra da vida. Fonte da celeste vida, manifesta o seu poder. Mais uma vez em pé, irmãos. Eu ia deixá-los sentados, mas acho que merece estarmos em pé. Manifesta
os seus olhos. Vamos louvá-lo, exaltá-lo, e vamos também fazer isso por sua palavra. Vamos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor se revelou a nós de várias maneiras, e uma delas, uma das maiores, a tua palavra. Ó Deus, Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque se estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, para celebrar o teu nome, é porque um dia o Senhor se revelou, decidiu se revelar a nós. Obrigado a Deus, porque não fosse isso, nós nunca teríamos a capacidade de sondar o Senhor, porque nunca, ó Deus, teríamos olhos para Ti, e isso, ó Deus, deve nos constranger. Mas obrigado, ó Deus, pela Tua graça dispensada a nós, em todo o tempo, na cruz do Calvário, no chamado eficaz para as nossas vidas, e em todos os dias e em todos os momentos. Esta mesma graça tem estado, ó Deus, visível a cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque tudo isso aprendemos da palavra. Glórias sejam dadas ao teu nome nesta noite, ó Deus. Muito obrigado de coração a cada irmão e irmã, ó Deus, que aqui está, que, ó Deus, no meio da semana, depois de um dia de trabalho, de pressões, de corre-corre, ó Deus, de coisas a fazer, o Senhor, ó Deus, coloca no coração do teu povo o desejo de honrar o teu nome. Nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos assentar de novo, e nós vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Peço que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos novamente, mas no Salmo 27. Nós vamos ler de forma alternada os 6 primeiros versículos. Salmo 27, do verso 1 ao verso 6. Eu, portanto, vou começar, os irmãos lerão os versos pares. Salmo 27, do verso 1 ao verso 6, Salmo de Davi, palavra do nosso Deus que nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, já buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Irmãos, tantas verdades aqui ditas, não é? Expostas aqui. O Senhor é a nossa luz, quem lança a luz na nossa caminhada, de quem teremos medo. Mas, irmãos, eu gostaria de que nós lêssemos novamente a segunda parte do verso 6, a partir do no seu tabernáculo. Leiamos: no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vamos fazer isso mais uma vez agora, os irmãos aqui do louvor cantado. Nós vamos, irmãos, dizer para Deus que nós vamos descansar nele. Eu me lembro, irmãos, e vários aqui presentes também se lembram, de que o pastor Altamiro, pastor desta igreja por tantos anos, há tempos atrás, nos contou. Ele disse que foi aconselhar uma irmã, não está mais na Betel, mas está firme na fé, essa irmã até hoje. E a irmã contando dos seus vários problemas, principalmente familiares. E aí ela termina, respira e diz assim para o pastor:
pastor, eu não sei o que eu faço, porque eu lido com isso há tanto tempo e parece que só cresce, e eu entrego todos os dias nas mãos do Senhor, mas nada. E aí o pastor disse para ela: minha irmã, você entrega todos os dias? Falei: pois é, pastor, todos os dias eu entrego. Então você não entregou ainda, disse o pastor. Porque se você tivesse de fato e de verdade entregue, você agora estaria descansando, já não estaria mais na sua mão, estaria nas mãos do eterno Deus. Muitas vezes não descansamos porque não entregamos. Vamos cantar isso, ainda sentados nesse primeiro hino, nesse primeiro cântico. Senhor, cobre-me, vem me esconder, ó Deus, no próprio Senhor. Eu quero descansar em Ti.
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansaremos em Ti, ó Pai. Queremos entregar tudo, ó Deus, para descansar em Ti, Senhor. Nos ajuda a descansar em Ti, ó Pai, e tão somente no Senhor. Agora, irmãos, nós às vezes estamos tão cansados, não é? Sem forças, que é difícil até descansar. Queremos, mas não conseguimos. E há um hino, um cântico que nós vamos entoar agora, que fala que as nossas forças irão se renovar se nós esperarmos nele. Vamos ficar em pé, irmãos? Tu és a força, Senhor, que traz a esperança. Com palmas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar seus
eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Nossas forças Tu és o eterno Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Seus filhos. Amém. Vamos sentar, irmãos. Mas nós vamos cantar mais ainda. Antes da mensagem, de abrirmos a palavra de novo, nós vamos cantar, irmãos, um cântico baseado na palavra de Deus, que diz: Jesus é tudo. E esse cântico, irmãos, se baseia em Atos capítulo 3, que fala, até deu um nome a um momento de oração, dirigido pelas nossas irmãs da SAF, começado recentemente. É a oração da hora nona. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ali estava um homem, né, que era colocado todos os dias ali, coxo de nascença, colocado ali na porta, de uma das portas do templo, a porta formosa. E Pedro e João, vendo aquele homem, eles disseram: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. O que tenho, isso te dou, disse Pedro. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz que aquilo foi um milagre notório. Glórias foram dadas ao nome do Senhor. Irmão e irmã, Jesus é tudo. Você pode, de repente, estar ainda chateado com Deus por coisas que você julga que precisavam estar nas tuas mãos nesse momento da sua vida, mas não estão. Irmão e irmã, Jesus é tudo na sua vida. Pode ser que você esteja abatido por coisas que aconteceram de uma forma contrária ao que você aguardava, por perdas, por planos traçados, não concretizados, não é? Jesus é tudo na sua vida. Vamos celebrar isso. Se você sabe este cântico, cante conosco. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir.
tenho ouro nem prata, ouro nem a maior prata, riqueza é conhecer a Deus. só a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, O bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. você pode acompanhar com palmas. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Irmão, irmã, ainda que na nossa transmissão não capte a sua voz, levante a sua voz e vamos ter frases curtas de adoração. Aquele que é tudo na nossa vida. Jesus é tudo, vamos dizer isso? Você pode levantar a sua voz, não precisa nem se levantar, mas glorificar aquele que é tudo para nós. E ao final, eu oro mais uma vez. Amém. Glória ao teu nome, Pai. Te damos glória, porque és o nosso Salvador, o Deus, o refúgio da nossa vida. Sim, ó Deus, nosso refúgio. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Senhor, te louvamos, porque o Senhor é nosso bem maior. Oh Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho, e Ele é tudo o que nós temos. Amém, Senhor. Ó Deus Pai, Deus, nosso Criador, nosso sustentador, nós, ó Deus, nos rendemos diante da Tua presença agora. Tu és o centro deste culto, ó Pai. E nós, ó Deus, com o coração já aquecido pela Tua presença, pela Tua palavra lida, pelos cânticos, ó Deus, que relembram a nós mesmos quem Tu és. Nos dizem, ó Deus, que o Senhor é tudo e não precisamos de mais nada. Nós, ó Deus, queremos Te agradecer. Obrigado, ó Deus, porque tudo isso é e acontece na nossa vida de forma imerecida. Quem somos nós, ó Deus, para recebermos algo de bom da parte do Senhor? Mas o Senhor, ó Deus, cuida de cada detalhe. Certamente o Senhor já está tratando daquilo que estava nos preocupando quando adentramos aqui a este lugar hoje. Ó Deus, coloque em Tuas mãos, ou nós colocamos em Tuas mãos santas, poderosas, todas as demandas da nossa vida,
todos os nossos dias, ó Deus, com coisas alegres, com coisas preocupantes, com grandes esperanças, ou com temores até, ó Deus, incertezas, colocamos e lançamos tudo em Tuas mãos. Queremos lançar toda a nossa ansiedade, ó Deus, no Senhor, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós. Te glorificamos, ó Deus, porque tendo o Senhor em nossos corações, nós não precisamos de mais nada. O Senhor é tudo o que queremos, o Senhor é tudo na nossa vida. Te damos glória, ó Pai, por isso, porque o Senhor preenche os vazios que existiam antes no nosso íntimo. E, ó Deus, nos ensina a descansar em Ti, ó Deus, para a glória do Teu nome, para o nosso bem e para servir de testemunho a este mundo que carece de luz, ó Pai. Ao nos dar descanso, alcance outras pessoas através de nós. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, nós vamos agora abrir mais uma vez a palavra do Senhor, mas antes eu quero ressaltar aqui a presença de 2 visitantes em especial. Vou pedir só que se levante para a gente olhar e depois já pode se sentar. Primeiro é o Aguinaldo Paulo, veio da Assembleia de Deus, né, Aguinaldo? Fique em pé, prazer grande recebê-lo, viu? Normalmente, Aguinaldo, a gente destaca alguns irmãos para cumprimentar e dar um abraço fraterno, mas agora a gente está meio contido, viu? Deus abençoe a sua vida, volte outras vezes. E temos também a Késia Caroline. Cadê a Késia? Está ali, namorada do nosso irmão Renato. Seja muito bem-vinda aqui conosco também, viu? Alegria grande recebê-la. Volte outras vezes. Muito bem, irmãos. Vamos então, irmãos, agora abrir mais uma vez, pela terceira vez no culto e também pela terceira vez no mesmo texto que temos estudado nos cultos, há 2 cultos para cá. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Vamos meditar mais uma vez, irmãos, nesse salmo, que, como é dito, ele tem sido considerado como a pérola dos salmos. Salmo 23. A palavra do nosso Deus nos diz, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos irmãos, como sabemos, para conhecer de verdade algo ou alguém, nós precisamos fazer o quê? Precisamos nos aproximar. Precisamos chegar mais perto para justamente enxergar melhor, não é? Para ver com mais detalhes e para ver justamente os detalhes, porque de longe nós deixamos de captar o que há ali nas entrelinhas, não é? E podemos fazer até uma imagem, um retrato na nossa mente, no nosso íntimo, que não condiz com aquele algo, com aquele alguém, com aquela pessoa. Irmãos, é exatamente isso que nós estamos tentando fazer aqui com o Salmo 23. Tentando analisá-lo com lentes de aumento, sabe? Usando lupas para vermos ali nas entrelinhas, olhando mais de perto, atentando para detalhes que passariam despercebidos se nós olhássemos de longe, até um tanto quanto distraídos. E vale a pena, irmãos, fazermos isso, porque
não apenas no Salmo 23, mas em todo o texto bíblico que já é muito conhecido, a nossa tendência é justamente passar por cima, porque a gente julga que já domina a mensagem que vem dali, que já se esgotou a maneira de Deus nos falar. E irmão, irmã, essa é uma impossibilidade, né? Porque a palavra de Deus nunca se esgota, é inesgotável. Cada vez que nós vamos a ela, Deus nos dá contornos diferentes do que Ele mesmo nos disse. Não é que Ele muda o que Ele já revelou, a mensagem é aquela, mas Ele nos mostra outros ângulos daquilo que nós já vimos tantas vezes. Então, vale a pena fazermos isso com essa pérola dos Salmos, o Salmo 23. E nas duas primeiras mensagens, com o título Um Só Rebanho, Um Só Pastor, nós já abordamos aqui, entre outras coisas, as fragilidades da ovelha. Você deve se lembrar. Ovelhas não têm senso de direção, elas não conseguem ter alimento, nem achar água sozinhas por conta própria. Ovelhas são sujas mesmo, são indefesas. E esta é uma excelente representação minha e sua, de cada um de nós. Frágeis como uma ovelha. Mas nós falamos também dos cuidados do bom pastor, não é? O pastor leva em conta um dia de cada vez. Vimos isso no domingo passado. O pastor nos conduz com a voz dele. O pastor nos guia, o bom pastor nos guia, mesmo que através de mudanças. Ora, aqui está exposto no Salmo, ora nós estamos em pastos verdes, verdejantes, ora nós estamos no vale da sombra da morte, ora estamos na casa do Senhor para todo sempre. São mudanças, mas que em todas elas o bom pastor continua sempre nos guiando. E na última mensagem, irmãos, nós terminamos falando da ovelha rebelde, que muitas vezes pode descrever a minha vida e a sua também. Falamos da dona inquieta, lembra? Philip Keller, um comentarista que escreveu sobre isso, ele mesmo, um comentarista bíblico, ele mesmo era dono de ovelhas, ele mesmo era um pastor de ovelhas, tinha rebanhos, né? E ele falou de uma ovelha dele rebelde, que ele mesmo apelidou de dona inquieta, uma ovelha que não aceitava os cuidados do pastor. Tantas vezes, irmãos, é a nossa fotografia, quando não aceitamos os cuidados do nosso cuidador por excelência. Somos como ovelha que fura a cerca para se alimentar longe do aprisco, longe do rebanho do Senhor, e acabamos tendo um pasto seco, e nos colocamos em perigo desnecessariamente, quando o que tínhamos que fazer era apenas prosseguir ali no rebanho, sendo cuidados pelo bom pastor. Algo que é então feito, vivido por tanta gente insubmissa, descontente com os cuidados do supremo pastor das nossas almas. Mas hoje, irmãos, eu quero pedir a vocês que atentem, a princípio, para a segunda parte do versículo 3. A primeira diz, refrigera-me a alma, mas depois diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tendo sido um pastor de ovelhas, acostumado a manter vigilância sobre os rebanhos no deserto, Davi, o compositor do Salmo 23, como sabemos, ele compreendia bem a natureza das ovelhas, inclusive ou incluindo até os seus maus hábitos de vagarem assim sem direção. Já não tem senso de direção e ainda desembestam vez ou outra, dizem os criadores, né, de ovelhas, vez ou outra as ovelhas desembestam para vagar sem nenhuma direção, atraída por uma vegetação que está longe do seu pasto, mesmo que esteja bem cuidada, ainda que esteja alimentada, saciada, a ovelha se distancia do rebanho. E às vezes é seguida por várias outras que se desgarram do pastor. Aliás, se você se lembra, também abordamos isso na última mensagem, que o descontentamento, a rebeldia, a inquietude da ovelha gera seguidores. Nunca é uma ovelha só descontente, inquieta e rebelde. Isso é reproduzido pelas outras. As outras seguem uma ovelha com essa prática, né, com esses hábitos. Então, longe do aprisco,
indefesas e algumas vezes até tombadas de perna para o ar. As ovelhas ficam vulneráveis às garras e aos dentes de animais famintos. Charles Swindoll nos dá uma bela imagem do que tantas vezes acontecia. Ele escreveu dizendo assim: chegada a hora de recolher as ovelhas, o pastor conta as suas ovelhas, chamando cada uma pelo nome. Isso aqui, só isso já me encheu de alegria. Saber que o pastor conhece cada ovelha e chama cada uma pelo nome, não é? Esse é o nosso Deus, o bom pastor. Esse é o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Mas Swindoll continua dizendo assim, que ele então, o pastor, conta as ovelhas, chama cada uma pelo nome, percebendo a falta de uma delas, ele sai para restaurar, para trazer de volta aquele membro do seu rebanho que está vagando sem direção, chamando pelo seu nome e aguardando em resposta um balido vindo do deserto. A ovelha desgarrada é restaurada então ao grupo, mesmo contra a sua vontade. E Swindoll continua dizendo assim, eu tenho esta parte no slide, você pode acompanhar. Ele diz: às vezes uma jovem ovelha em particular adquire o hábito de vagar sem direção. Por diversas vezes o pastor terá que sair para procurar a ovelha desgarrada. Se isso acontecer com muita frequência, o pastor arrebatará o cordeiro do meio dos cardos e cactos, segurando-o bem junto a si, e de forma abrupta quebrará uma de suas pernas. Ele fará uma tala para a perna quebrada e carregará a ovelha, antes desobediente, sobre os seus ombros. O que se espera é que, durante o período de recuperação, a ovelha aprenda a não se afastar e a depender completamente do seu pastor. Você vê que coisa interessante? O pastor quebrando uma das pernas, uma das patinhas ali da ovelha, para ensinar a ela: você precisa depender do seu pastor, você não pode se afastar e vagar sem direção. Tudo que você precisa existe aqui. A ovelha precisa aprender a viver a vida do aprisco, irmãos, sob os cuidados do pastor. Sua jornada depende da direção daquele que cuida de sua vida em todos os aspectos. Ele, o bom pastor, é quem determina a hora de mudarem de lugar, à procura de novos pastos. E quando partir, aonde ir e qual caminho seguir, tudo isso são decisões que o pastor é quem toma e devem ser saudadas com alegria pelas ovelhas, não é? Devem ser então seguidas calorosamente pelo rebanho todo. A ovelha submissa ao pastor descobre, mesmo que através de uma graça severa, uma perna quebrada é uma graça severa, né? Mas mesmo com isso, através disso, seguido de um longo período de recuperação, a ovelha obediente descobre através disso que o pastor é bom. A ovelha que antes era rebelde, agora submissa. E ela descobre que fora do aprisco não há lugar melhor para se viver. Como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Irmão e irmã, nós acabamos de cantar que Jesus é tudo para mim, tudo para nós. O lugar para se viver, então, é junto a Ele, junto ao bom pastor. Entretanto, irmãos, mesmo na presença e sob os cuidados do bom pastor, chegam os momentos em que nós precisamos levantar e seguir para outro lugar, não é? O rebanho nunca fica ali parado. Há decisões que precisam ser tomadas, portanto, novos caminhos que precisam ser percorridos, atitudes que precisam ser assumidas. O que fazer? Qual caminho escolher? Que direção seguir, irmãos? Como agir? Para onde o pastor das nossas almas está nos conduzindo? Você já se fez essa pergunta? Ou você, há quanto tempo não se faz essa pergunta? Para onde o pastor, o supremo pastor das nossas almas, está nos conduzindo? Falando, irmãos, sobre os caminhos na vida de uma ovelha, lá na Palestina dos dias de Davi, Charles Swindoll, de novo, ele foi mais uma vez esclarecedor. Ele disse que o pastor palestino
era um mestre em identificar trilhas. Muitas marcas e trilhas espalhavam-se pelo terreno acidentado. Algumas eram feitas por animais do deserto, outras por ladrões que ficavam deitados à espreita. O vento também deixava sua marca sutil na areia. Para os olhos não treinados das ovelhas, todas elas, as trilhas, pareciam iguais, como trilhas reais, mas não levavam a lugar algum. As ovelhas suficientemente sábias seguiam apenas o seu pastor, que sempre as guiava pelas veredas da justiça. Afinal, era a reputação do pastor que estava em jogo. Por amor do seu nome, escreveu Swindoll. Irmãos, esta é uma parte do Salmo 23 que merece nossa consideração. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, a direção quem dá é o pastor, é aquele que nos conduz. E ele faz isso, irmãos, por amor do nome dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca é somente por minha causa e por sua causa, viu? Nós estamos cercados de tanta pregação ou falação em que a palavra de Deus não é exposta, o homem é que é exaltado, né? Mas eu repito isso, nunca é só por minha causa ou por sua causa. É sempre quando Deus nos guia pelas veredas da justiça, é sempre por amor do nome dele, viu? E ele nos guia assim, para que o nome dele seja honrado e glorificado, para que as pessoas nos vejam e glorifiquem, nossa luz brilhando e outros glorificando a Deus por causa disso. Você deve se lembrar que Jesus disse isso, sempre por amor do nome dele, menos para mim e para você, mais para ele. Lembra do que nós lemos nos evangelhos? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, de novo, para você sair daqui com essa palavra, nunca é por sua causa ou por minha, apenas e tão somente, mas é sempre por amor do nome dele. Agora, irmãos, a ovelha precisava da direção do pastor, como eu e você precisamos ainda hoje, não apenas para saber qual caminho seguir, ali qual trilha, né? Mas também para discernir a hora de se levantar e partir. Até para isso a ovelha não dá conta sozinha. Sobre isso, de novo, Philip Keller escreveu que as ovelhas são reconhecidamente criaturas que observam hábitos. Você é assim? Uma criatura que observa hábitos? Só que isso é negativo, viu? Espera eu falar o que Keller escreveu aqui. Ele continua dizendo que se entregues a si mesmas, as ovelhas seguirão sempre os mesmos caminhos, até que estes se tornem gastos. Pastam na mesma colina até que elas fiquem destruídas, ou ela fique destruída de vegetação. Defecam na própria terra até que se torna poluída com vermes e parasitas. Um número excessivo de ovelhas, pastando durante um período de tempo demasiadamente longo, nada deixa em seu rastro, a não ser pobreza e destruição. Portanto, irmãos, a ovelha precisa saber a hora de seguir o pastor e qual caminho escolher. O pastor é quem vai determinar tanto um como o outro, vai dizer a hora certa, vai mostrar o caminho correto. Então vejam que não é suficiente saber o que fazer, é necessário também saber quando fazer e como fazer, não é? Moisés, por exemplo, você vai se lembrar do fato que eu vou mencionar aqui da vida dele. Moisés sabia que a vontade de Deus para a sua vida era conduzir a libertação do povo hebreu ali para fora do Egito. E aí o que é que Moisés fez? Sabendo a vontade de Deus para ele, ele foi lá e matou um egípcio e por isso precisou sair correndo de lá. E ele ali estava, um homem que sabia o que era para fazer, mas ele não sabia quando nem como fazer. Moisés sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida, mas não sabia como nem quando cumpri-la. É assim comigo e com você tantas vezes. O nosso Deus graciosamente quebrou a patinha dele e quebra também a nossa. O nosso Deus graciosamente tomou Moisés e o levou para o deserto. Muitas vezes faz isso conosco.
E o deserto com Deus é melhor do que fora dele. E lá Deus ensinou Moisés por 40 anos. Não foi rápido, não foi assim. 40 anos, 4 décadas. E quando ele já tinha aprendido como fazer a vontade de Deus, exatamente como Deus queria que fosse, aí então ele foi enviado de volta no tempo de Deus. Assim foi cumprida a poderosa libertação de Israel. Vejam como direção é importante, é essencial. Eu e você, como povo de Deus, precisamos de direção, porque senão nós damos um jeito de dirigir por conta própria, aí o estrago é feito. Eu e você precisamos ser dirigidos, irmão. Nós não fomos feitos, criados, fabricados, formados pelas mãos do eterno Deus para dirigirmos as nossas próprias vidas. Fomos criados para sermos dirigidos. Precisamos saber então qual é a vontade de Deus para tudo em nossas vidas, e também precisamos discernir o tempo, a maneira de se cumprir os planos do Senhor. Fácil isso, né? De modo nenhum. Ouvir Deus pode ser muito difícil. Não foram poucas as vezes em que eu mesmo já me vi sem saber que caminho seguir, nem quando e nem como agir. Não foi uma nem duas, foram muitas. Outras tantas vezes eu mesmo presenciei isso, irmãos. Eu precisei auxiliar pessoas nessa mesma questão, nesta mesma cena de vida. Descobrir a vontade e a maneira de Deus para a vida delas. Pensando nisso, me permitam apresentar aqui para vocês o que John Piper, escritor, pastor, não é? Reformado, batista reformado, que John Piper resumiu como 4 maneiras pelas quais Deus guia o seu povo. Já pensou sobre isso? 4 maneiras da direção de Deus para as nossas vidas como povo dele: por decreto, por direção, por discernimento e por declaração. Vamos falar bem objetivamente sobre cada uma separadamente. Primeiro, Deus guia o seu povo por decreto. Deus soberanamente decreta e planeja as circunstâncias, ou melhor, já decretou, já planejou circunstâncias que nos levam exatamente ao ponto onde Ele quer que nós cheguemos, mesmo que nós não tenhamos qualquer participação nisso, qualquer participação consciente na chegada a esse destino. Um exemplo bíblico: Paulo e Silas foram colocados na prisão, você se lembra disso? Atos, capítulo 16. E por conta disso, tanto o carcereiro como toda a sua família creram em Deus. Que gloriosa experiência, né? Mas, irmãos, pense comigo, esse era o plano de Deus, mas não era o plano de Paulo. Nunca foi o plano do apóstolo estar preso, encarcerado, por causa da pregação de Cristo, da fé cristã. E Paulo não buscou isso de forma alguma, ele não planejou isso. O que ele queria era pregar o evangelho e alcançar vidas. E aí Deus fez isso. Só que de uma maneira não planejada por Paulo. Ou seja, é Deus quem dirige. Quem aqui se lembrar desse cântico, levante uma de suas mãos que eu vou saber a sua idade na fé. É Jesus quem dirige. Olha ali, minha vida. Somos velhos na fé, juntos, pela graça do Senhor. Mas tem mais gente que ficou aí meio ressabiada, né? Mas não é isso, irmãos, é a verdade bíblica e experimentada por nós todos. Deus age assim frequentemente, colocando-nos em lugares onde não tínhamos planejado ou decidido chegar. É a condução por decreto. É uma forma especial dentre as 3 seguintes que nós vamos ver, porque inclui todas as outras, já que os decretos de Deus incluem todas as nossas decisões. E também, irmãos, porque é infalível. Irmãos, o que Deus decretou é inalterável. Você se lembra da compreensão do homem chamado Jó, quando ainda sem saúde quase nenhuma, quando ainda sem família, os 10 filhos mortos, quando ainda sem os bens, ele que tinha sido muito rico, e sem o companheirismo da esposa ainda, que lá antes o aconselhou
a amaldiçoar a Deus e morrer, no centro desse furacão, ele disse assim: eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, isso é fé. Eu sei, bem sei, ele diz, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É infalível, irmãos. Nas outras formas de condução de Deus, nós somos guiados até conscientemente, como vamos ver, mas Deus também nos guia por decreto dele, ainda que eu não haja conscientemente. É Deus, o Supremo Senhor, nos guiando. Mas também, irmãos, além disso, Deus nos guia por decreto, mas também nos guia por direcionamento, não é? Deus nos guia por meio dos seus mandamentos, dos ensinamentos explícitos da Bíblia, sua palavra. Ele nos direciona especificamente sobre o que fazer e o que não fazer. E eu já falei isso aqui, irmãos, de púlpito, mas quero de novo mencionar. Em outra igreja, eu fui aconselhar uma irmã, também com muitas dificuldades familiares, e aí ao final nós abrimos a Bíblia, eu e a Tânia, e lemos para ela. Os olhos dela abriram, ficaram arregalados. Ela falou, logo, quase sem conseguir conter, ela falou: mas pastor, isso aí está na Bíblia. Deus nos guia, direcionando as nossas vias através do que está aqui. Ora, os 10 mandamentos, por exemplo, o resumo da lei moral de Deus: não roube, não mate, não minta. O sermão do monte: ame os seus inimigos, ore por eles. As epístolas, as cartas do Novo Testamento: enchei-vos do Espírito, revesti-vos todos de humildade, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, e assim por diante. Irmãos, essa é a condução através de direcionamento. Deus revela seu direcionamento aqui na Escritura Sagrada. Está em dúvida? Examine a Escritura. Quer dar glória a Deus numa tomada de decisão específica ali? Examine a Escritura. Está sem saber o que fazer ou como fazer? Examine a palavra do Senhor. O que nós temos a fazer, irmãos, é ler, é meditar, é entender e é obedecer a palavra. Direcionamento. Em terceiro lugar, além de decreto e direcionamento, nós podemos dizer que Deus guia o seu povo por discernimento. A maioria das decisões que nós tomamos não estão especificamente escritas na Bíblia, não é? Discernimento, então, é necessário, porque é como seguimos a direção de Deus, pelo processo de aplicação muito sensível da verdade bíblica nos particulares, nas particularidades da nossa situação de vida. Romanos 12:2 descreve isso: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua mente tem sido renovada, irmão e irmã? Ou seja, você tem tido da parte de Deus esse discernimento espiritual naquelas áreas em que a vontade dele não é muito clara, mas o discernimento agrupa, reúne, junta princípios da Escritura e norteiam a sua caminhada? Então, Deus, nesse caso, não declara especificamente o que fazer, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos ajusta a nossa mente, renova a nossa mente, lança luz ao nosso coração, usando a palavra, nossas orações, para que nós tenhamos inclinações àquilo que traria mais glória a Ele, aquilo que vai abençoar mais outras pessoas. E por último, aquilo que vai nos trazer maior bem-estar. É a condução através do discernimento espiritual. E por último, irmãos, falando de como Deus nos guia, John Piper cita também que ele faz isso por declaração. Não me apedreje ainda, pelo menos não ainda. Porque essa é a forma mais incomum que Deus usa para guiar o seu povo. Mas Ele o fez, está aqui na palavra dele. Ele simplesmente declara detalhadamente o que os seus servos devem fazer. Isso acontece sempre? Isso acontece com todos? Isso segue um padrão? De forma alguma. Mas Deus já promoveu isso. Pense aí, por exemplo, de acordo com o que diz o texto de Atos 8,
Um anjo do Senhor falou a Filipe assim: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Você vê quantos detalhes assim específicos. Deus declarou a vontade dele assim, literalmente. Não, olha, um anjo do Senhor chega para Filipe e fala: já isso não é comum. Segundo, olha os detalhes. Dispõe-te, vai para o lado do sul. Filipe, irmãos, o evangelista, relatado no livro de Atos, ele estava pregando e o ministério dele estava arrebanhando muitas ovelhas antes desgarradas. Estava tendo sucesso espiritual, dizendo assim, podemos dizer assim. Aí o anjo do Senhor chega para ele e fala: eu vou te tirar daqui. Dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e lá, tem mais um detalhe, não tem ninguém lá, está deserto. Acho que Filipe pensou assim: mas aqui está dando certo, Senhor. Você já teve essa experiência? Estar fazendo algo, a coisa caminhar, você falou: obrigado, Senhor, seu coração grato, obrigado, Senhor, é aqui mesmo. Aí Deus fala assim: não, Deus tira aquilo que estava te promovendo alegria e satisfação. É Deus se revelando de uma maneira específica e dizendo assim: não, você vai lá para o outro lugar. E o pior não, o melhor é que Filipe se levantou e foi. Ovelha obediente. Não era a dona inquieta aqui? Então, irmãos, embora Deus tenha se utilizado desse expediente, e Ele é poderoso para fazer isso ainda hoje, não tenha dúvida. Embora Ele tenha todo o poder para fazer exatamente isso comigo e com você, essa forma de condução não é comum. E nós precisamos ser sempre prudentes e cautelosos para não darmos ouvidos a outras vozes, vozes estranhas, porque nós precisamos de parâmetros. Uma ovelha não tem senso de direção, ela precisa ser conduzida. Qual é o nosso parâmetro? O que não tem base na palavra de Deus não nos vem da parte de Deus. Outro ponto: não temos ordem na Escritura para buscarmos esse tipo de condução divina. Não foi Filipe que começou a orar e depois de 2 anos e meio, sei lá, aí Deus respondeu e deu aquela direção assim específica. Não, nós não somos ordenados a buscar esse tipo de direção, não é? Mas esta é a condução de Deus através de declaração. Deus pode fazer isso? Sim, segundo a sua soberania. Agora, irmãos, o fato inegável é que Deus guia o seu povo. Pode ser por decreto, por direcionamento, por discernimento, até mesmo em casos especiais, por declaração. Mas Deus conduz o seu povo, Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Lembre disso. Tudo isso fica mais fácil quando nós cultivamos comunhão íntima com o Senhor, é claro, a ponto de sua voz se tornar inconfundivelmente confiável, Agora, irmãos, quando o assunto é saber a vontade de Deus, a maior dificuldade nem sempre é saber qual ela seja, mas a maior dificuldade é fazer aquilo que sabemos que devemos fazer, Qual é o segredo para isso? Ou o segredo disso? É colar no bom pastor, no supremo pastor das nossas almas, obedecer a sua voz. Jesus, João 10, 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Uma coisa é certa, irmãos: se o Senhor for o seu pastor, não lhe faltará direção. Você poderá dizer com fé, esperança e amor que Ele refrigera a sua alma, que Ele o guia pelas veredas da justiça. Direção, irmãos, é uma das maiores bênçãos da nossa vida com Deus. Mas eu quero, já na segunda e última parte, falar do versículo 4 um pouquinho também. A primeira parte do verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Depois de falarmos da direção de Deus, Deus nos guiando, verso 3, agora o verso 4 nos encaminha para a questão da coragem. Coragem. Se há qualquer coisa de que a ovelha mais necessita é de coragem, irmãos. Mas curiosamente, não é coragem como ou nos moldes que nós estamos acostumados a pensar sobre coragem. Porque não é coragem de lutar que a ovelha mais precisa. A ovelha simplesmente não consegue lutar. Ela não tem essa aptidão
para o combate assim, falta-lhe habilidade, falta-lhe agilidade. Quem conhece um rebanho de ovelhas fala muito disso. Falta à ovelha garras, ela não tem garras, ela não tem presas, ela não tem força, falta-lhe tudo para o combate. Na verdade, irmãos, a ovelha é um dos animais mais inofensivos e por isso indefesos, ou indefesos e por isso inofensivos do mundo. Por que então, irmãos, a ovelha precisa de coragem? Até coloquei isso aqui. A ovelha precisa de coragem, não para lutar contra um leão, por exemplo, mas precisa de coragem para confiar no pastor. Você já parou para analisar quanta coragem é necessário para simplesmente confiar? A ovelha precisa de coragem para confiar. E levando em conta que a ovelha nos representa com muita propriedade, não é? Nós podemos olhar para nós mesmos e concluir que nas muitas veredas da vida, a nossa confiança tem sido lançada e fincada em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas, em tantas outras circunstâncias, não é? Situações aguardadas, mas muitas vezes não no bom pastor. Infelizmente, irmãos, coragem para confiar é mais difícil do que coragem para enfrentar. Guarda isso, porque eu aprendi muito com isso. Coragem para confiar é mais difícil do que coragem para enfrentar. Você já não deixou de fazer algo que você sabia que era da vontade de Deus, e que Deus iria te abençoar ao fazer isso, mas você deixou de fazer porque faltou coragem para confiar. Coragem para confiar é mais difícil do que coragem para enfrentar. Pense comigo aqui. Em quais condições você se sente mais seguro? Nós cantamos há pouco, minha alma está segura em ti, Senhor. Em quais situações você se sente mais seguro? Quando tem força e recursos o bastante para enfrentar certa situação? Ou quando você se sente fraco, mas pode contar com alguém mais forte, melhor preparado do seu lado? Sempre, curiosamente, sempre é mais fácil, sempre nos sentimos mais seguros quando nós achamos que temos o controle, não é? Confiar, coragem para confiar é algo custoso. Quando pensamos que temos força, recursos e condições, né? Aí a gente então confia. Mas quando é para depender de outro, falta-nos coragem. Combater é muito mais fácil do que confiar, irmãos. Enfrentar é muito mais fácil do que se entregar com fé, infelizmente. Note o quanto os descrentes, acontece isso com os descrentes, com os incrédulos. Aqueles que não têm temor do Senhor, é muito visível isso. Na medida em que vão perdendo força, perdendo saúde, capacidade, dinheiro, vigor, virilidade, à medida que o tempo passa, então, vão ficando cada vez mais desencorajados, cada vez mais amedrontados. E por que isso? Porque confiar e se entregar, mesmo quando se trata de Deus, é mais difícil. Enquanto a gente pode mexer aqui e ali, a gente está coragem para lutar, mas coragem para confiar. Precisamos parar para pensar nessas coisas. A verdade, irmãos, é a seguinte: diante dos ferozes inimigos que temos dia e noite à espreita, às portas dos nossos corações, né? Você sabe quais são os seus inimigos? Ou não? Então precisa saber. Os nossos inimigos, segundo a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, são o mundo, a carne e o diabo. O mundo, com as suas pressões para nos conformarmos aos seus padrões sociais ímpios. A carne, a nossa natureza pecaminosa, com a sua inclinação para nos afastar de Deus, para a prática do mal, e com a conexão que ela faz com essa era, com esse mundo maligno. E o próprio diabo, claro, com a sua astúcia para penetrar e agir em todas as áreas da vida onde damos espaço. Diante desses ferozes adversários, irmãos, nada temos em nós mesmos com o que possamos golpear essas investidas malignas, né? Nós somos como ovelhas.
apenas ovelhas inofensivas, e a menos que o pastor se encarregue dos nossos inimigos, nós podemos estar certos que seremos massacrados, irmãos, em nossos desertos. É nessa altura que nós precisamos lembrar que Cristo é o bom pastor. Aliás, irmãos, o que se requer de nós, ovelhas do pasto dele, é tão somente coragem para confiar. Porque é isso que está aqui no verso 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. No hebraico é escuro como a morte. Ainda que nós andemos por situações escuras como a morte, diz o salmista, eu não terei medo, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Coragem para confiar. E antes de terminarmos, irmãos, eu quero então refletir, aplicando o que a gente viu hoje. Eu quero falar ainda sobre os 2 pontos abordados hoje, e apenas algo rapidamente: direção e coragem. Sobre direção, nós podemos dizer que aquilo em que confiamos acaba dirigindo a nossa vida. Não é assim? Aquilo que você mais confia acaba dirigindo a sua vida. Quem é então que dirige a sua vida? Ou em quem ou no que você mais confia? Quem ou o que aponta a direção a seguir para você e você vai rapidinho? Você segue rapidinho. É uma pessoa? Uma situação? Como vimos, nós somos guiados por Deus por decreto e também por direcionamento, discernimento e declaração. Há um aspecto da direção de Deus, irmãos, da qual nós não podemos escapar. O seu decreto soberano, que faz com que aquilo que ele determinou, como vimos, vai acontecer inevitavelmente. Ele faz com que tudo nos leve exatamente aonde ele quer que cheguemos. E nós precisamos saudar isso com alegria. No entanto, nós falamos de outros aspectos da direção dele, né? Direcionamento e discernimento. Deus nos direciona por meio do que ele nos revelou aqui explicitamente, palavra dele. Então, eu preciso lhe perguntar: existe alguma área da sua vida em que os mandamentos de Deus estão sendo quebrados? Você não vai ser que nem aquele irmão que nesta igreja, há uns 30 e poucos anos atrás, numa reunião de oração, a igreja não era assim, era aqui em cima, 2 casas geminadas. Eu me lembro muito bem, eu era adolescente, viu? Antes que você fique pensando aí. E me lembro que esse irmão, numa reunião de oração, pediu a palavra, queria expor o seu pedido de oração. Portanto, pois não, meu irmão, pode falar. E ele então disse: olha, eu vou fazer uma viagem. Falei: ah, que bom, irmão. Vou fazer uma viagem para o Paraguai. Falei: eu queria que vocês orassem para que no trajeto lá a polícia não me pegasse, que eu vou trazer umas... Isso, irmãos, a gente ri, não é? Eu sempre, quando me lembro, eu dou risada. Mas, irmãos, mais uma vez eu pergunto: existe alguma área da nossa vida em que os mandamentos de Deus estão sendo quebrados assim, deliberadamente? E a gente ainda ora a Deus para Deus abençoar aquilo que está distorcido, fora do padrão de Deus. Que absurdo. Conscientemente você tem violado, transgredido os preceitos do Senhor que estão claros na Escritura. E não adianta ficar abatido, né, quando isso acontece, né, fazer beicinho, né, quando isso acontece. O que é necessário é colocar-se de novo na rota, de novo no rumo dos mandamentos de Deus. Uma frase que eu li, gente, sabe aquela frase que você lê, é marcante, edificante, mas você não sabe mais o livro? Essa frase é exatamente isso que aconteceu com ela. As bênçãos dele, as bênçãos de Deus estão situadas no caminho da obediência. Você quer ser abençoado? Coloque-se no caminho da obediência. Quanto ao discernimento, tem faltado discernimento a você no dia a dia? A capacidade de parar, pensar nos princípios expostos na Escritura e, com a sabedoria do céu, juntar isso e falar: não, acho que é por aqui que eu devo agir. Discernimento espiritual. Tem faltado isso naquelas áreas em que a Bíblia não é tão clara. Falta-lhe sabedoria, irmão, irmã, para analisar as situações à luz dos princípios bíblicos e por eles ser conduzido.
Ou você é como uma irmã, que com a minha esposa dirigindo uma reunião de mulheres, uma reunião da SAF, em outra igreja, a gente não vai falar onde é, né? Mas é em outra igreja, não foi aqui. E aí, essa irmã, depois da Tânia expor a vontade de Deus para a vida da mulher cristã numa determinada área, ela se levantou e falou assim: Tânia, eu discordo. Eu sei que a Bíblia está falando isso, mas eu escolho fazer assim. Você pode até não elaborar dessa forma, viu? Como aquela irmã ousada, né? Mas muitas vezes nós agimos assim. Se alguém precisa de sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus. E para terminarmos, irmãos, e sobre coragem? Nós falamos que como ovelhas do aprisco do Senhor, nós precisamos de coragem, e não coragem para lutar, mas coragem para confiar no bom pastor. Falamos que isso, coragem para confiar, é mais difícil do que coragem para lutar. Então, vamos lá. Será que nós não temos confundido as coisas? Será que temos pensado em coragem da maneira errada? Você tem tido coragem de lutar, coragem de combater? Quem te conhece sabe que você rompe com as coisas, que ninguém te segura, mas você não tem tido coragem de confiar e por isso descansar em Deus? Todo embate sem a confiança naquele que nos supre é vão, não tem sentido algum e não nos leva a nada senão a exaustão física, emocional e espiritual. E eu quero terminar lembrando do que o profeta Jeremias disse: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele disse. E aí ele começa a comparar esse homem que confia em Deus, né? Ele fala, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Tudo isso na vida do homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Agora, contrastando com isso, versos antes até, no capítulo 17 do livro de Jeremias, o profeta fala daquele que não confia unicamente no bom pastor, e ele diz assim, maldito homem que não confia, ou melhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. E aí ele descreve esse homem, que é maldito, porque confia no próprio homem. Será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, ele vai morar onde não dá para morar. Veja, irmãos, a diferença, a discrepância, né? O abismo que existe entre aquele que confia no Supremo Pastor, que tem coragem para confiar, coragem de confiar. A diferença deste com aquele que confia nas coisas daqui da terra. E é nesse contexto todo que é dito, escrito ali aquela frase que a gente usa tanto, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele estava falando exatamente do que ou em quem nós confiamos. Que tal, irmão, irmã, fazer do vale escuro como a morte um curso, um verdadeiro curso de intimidade com Deus, um curso intensivo de intimidade com Deus? Direção e coragem. Eu e você precisamos da direção segura e da coragem correta. Que Deus, então, abençoe a nossa vida nestas áreas. Amém? Irmãos, vamos consagrar as nossas vidas agora à luz do Salmo 23, à luz do que falamos sobre direção e coragem. Vamos cantar, depois vamos participar da ceia, e aí nós vamos encerrar o nosso culto. Eu peço que você, mesmo assentado, cante conosco e diga que, Senhor, eu aprendi que há fraquezas em mim que podem ser vencidas com a Tua graça, no poder do Teu amor. Vamos cantar juntos?
aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrava em mim, pra o teu lado contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém, irmãos. Vamos orar nesta hora.
Convido os presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos orar, nos preparando para a mesa do Senhor. E com alegria e gratidão, nós vamos participar dela agora. A palavra de Deus diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Diz mais: examine o homem a si mesmo, não ao outro. E assim, coma do pão e beba do cálice. Nós podemos, através da ceia, olhar para trás e recordar aquilo que Cristo fez por nós, o justo, morrendo no lugar de injustos como eu e você. Mas também, através da ceia, nós podemos olhar para dentro, não é? E tem coisas, como cantamos agora, que nós descobrimos dia a dia, fraquezas em nós, novas, na verdade antigas, mas agora vieram à tona, que a gente precisa acertar diante de Deus. Quem sabe é a falta de coragem para confiar, para lutar, para ser arrojado, a gente tem, mas coragem de confiar. Mas através da ceia também nós podemos olhar para o lado, né? E não apenas aqui olhar para os irmãos, mas olhar lá para fora e ver que tem tanta gente ainda longe do aprisco, fora do rebanho do Senhor, ovelhas desgarradas, rebeldes, pensando que o pasto lá fora é que é melhor. E cabe a mim e a você dizer que não, aqui tem pastos verdejantes, na presença do bom pastor. E a ceia também nos faz olhar para frente, para o dia do retorno do nosso Redentor, quando a trombeta soará, gente, os remidos do Senhor dos 4 cantos da terra serão reunidos. Nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, seremos arrebatados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você não vibra com isso? Então, olhe para trás, olhe para dentro de si próprio, olhe ao redor, mas olhe também para frente, para o dia do Senhor. Irmãos, um outro nome para a ceia é comunhão. E por isso nós vamos fazer hoje de uma maneira ligeiramente diferente, ok? Eu nem combinei com os nossos irmãos presbíteros, mas eu vou pedir que os irmãos do louvor continuem tocando, e você vai receber o cálice com o pão em cima, mas não vai abri-lo. E depois que todos, apenas depois que todos receberem, aí nós vamos falar rapidamente sobre o pão. Você vai destacar o pão e vai comer. E depois nós vamos falar rapidamente sobre o cálice, o vinho, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E aí sim você vai abrir e tomar do cálice, para que todos ao mesmo tempo possamos participar da mesa do Senhor, ok? Então, você que vai participar, fique em pé. Ao ser servido, você pode se assentar e aguardar a nossa palavra aqui à frente. Como diz o salmista Davi, ao reconhecer a sua culpa, seu coração sujo, a sua tendência de se afastar do rebanho, né? Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou em outras versões, renova dentro de mim um espírito reto. No mesmo salmo ele diz: compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu conheço as minhas transgressões e a minha iniquidade não te é oculta. Em outro salmo, o mesmo Davi escreveu também: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei absolvido de algo que para mim eu não consigo me livrar sozinho. Você está com o pão nas suas mãos, e vamos lembrar que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos, irmãos, participar do pão. Comei e bebei. Ele representa e simboliza o corpo do Senhor. Mas de modo semelhante, a Bíblia diz, Jesus também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomai, bebei. Isso representa o sangue do Senhor, do nosso Redentor, vertido ali na cruz do Calvário. Irmão e irmã, algo que não deve faltar na celebração da ceia é, na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo, estar impregnado a expectativa, uma expectativa bendita, que nos faz regozijar acerca da volta do nosso Salvador. E agora eu gostaria que você, ainda sentado, você cantasse com os irmãos que vão entoar agora um hino que fala exatamente sobre a volta do Senhor e como nós devemos nos preparar. É um hino que diz que Ele vem, e nós então precisamos deixar as coisas daqui, não nos apegarmos às coisas daqui, e estarmos aguardando com alegria o retorno do nosso Redentor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver junto com Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando.
Vem aqui, meu irmão. Nos dirige a Deus nessa oração, irmão. Nesse microfone. Vamos consagrar as nossas vidas, irmãos, orando. Vamos ficar em pé. Logo em seguida vamos receber a bênção. Mas que o que cantamos aqui, irmão e irmã, não seja mero falatório. O Rei está voltando. O nosso nome irá chamar. Vamos orar. Não queremos ser como ovelhas desobedientes, rebeldes, ó Pai. Mesmo porque, ó Deus, nós conhecemos o nosso pastor, o bom pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é quem tem dirigido, ó Pai, os nossos passos. O Senhor é que tem nos sustentado na caminhada, ó Pai. O Senhor é que realmente nos mostra, ó Pai, o caminho certo a andar. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, é que realmente nos dê um novo coração. Ó Pai, porque nós sabemos, conforme a Tua palavra diz, ó Pai, que nosso coração ele é enganoso. E a Tua palavra também diz, ó Pai, que ao homem parece ter caminhos bons, ó Pai, mas que na verdade, ó Deus, são caminhos que levam à morte. E ó Pai, como ovelhas desobedientes, nós não queremos seguir esses caminhos. Nós queremos sim o caminho da vida, o caminho da vida eterna, o único e verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Que possamos segui-lo, que possamos ser obedientes a Ele, que possamos realmente servir a Ele com amor, com dedicação, com entrega, que o nosso coração seja dele, somente dele, porque como nós cantamos, como nós aprendemos hoje aqui, Cristo Jesus é tudo que nós queremos ter, porque Ele é o melhor que nós podemos ter. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, palavra que nos ensina, nos encoraja, nos mostra realmente como devemos caminhar na presença do Senhor. E é isso que nós queremos fazer, ó Pai, porque é na Tua presença, ó Deus, que realmente existe plenitude de alegria. Ó Deus, que nós possamos realmente ter um coração grato a Ti por tudo que o Senhor já fez por nós. Ó Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nós. Ó Deus, mas principalmente nós queremos também pedir que o Senhor venha nos dar um coração, ó Pai, disposto realmente a dizer não às coisas do mundo e a vivermos as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor são boas, são perfeitas e são agradáveis. Obrigado, Deus, porque essa é a Tua vontade para a nossa vida, e é nessa vontade que nós queremos caminhar, sempre ao Teu lado, pois não há caminho melhor para o homem do que estar na presença do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Amém. E agora, queridos irmãos, igreja amada, rebanho do bom pastor que é Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor e as consolações de Deus Pai, o trabalhar íntimo, interno do Espírito Santo, o nosso Consolador por excelência, conosco estejam, conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu peço a você que se assente ainda por um momento.